Boa noite, tá no ar mais um Emancipa em Cena. A nossa reportagem de hoje traz a luta pelo Fora Temer. No nosso quadro de entrevistas, a Luciana Genro vai conversar com os sindicalistas Cristiano Moreira e Érico Correia. Eles vão falar sobre reforma da Previdência e reforma trabalhista. Mais tarde, no Emancipa Cultura, eu falo com a Negra Jaque. Ela é rapper do movimento hip hop. Fica conosco! Em 2017, as ruas do Brasil voltaram a ser palco de grandes protestos. Com o anúncio das propostas de reforma na Previdência e de reforma trabalhista, a população começou a se mobilizar para não perder direitos. Meu nome é Camila, eu sou professora e estou aqui no ato do Fora Temer, porque desde 2008 a gente está vivendo uma crise econômica muito séria e em 2013 uma crise política que levou vários jovens às ruas do país todo contra esse sistema que não representa mais. E pior do que isso, agora com a Lava Jato, todos os políticos, a grande maioria deles, principalmente o governo ilegítimo do Temer, foi desmascarado em escândalo de corrupção. E é justamente esse governo que está agora tentando aplicar as reformas da Previdência trabalhista, da terceirização, que ataca a juventude, as mulheres. E é por isso que é importante que a gente vá para a rua pelo Fora Temer. Meu nome é Maurício Barreto. Sou cobrador do transporte público de Porto Alegre e sou contra a reforma trabalhista. Eu sou Adriana Guimarães, sou trabalhadora da saúde e sou contra as reformas da Previdência. Eu sou contra a reforma trabalhista porque ela diminui ainda mais os direitos dos trabalhadores e dá mais poder aos patrões. Sou contra a reforma da Previdência porque ela estabelece uma idade mínima de 65 anos e no Brasil nem todas as pessoas chegam a essa idade. E com essa reforma trabalhista, eles querem fazer que valha mais o acordado entre patrão e empregado do que a lei. Com a reforma da Previdência, as pessoas têm que ter a idade mínima de 65 anos para se aposentar com salário integral e trabalhar no mínimo 49 anos. Imagina só como será no dia a dia. Quem não tiver acordo com o patrão será demitido na hora, pois há muita gente desempregada no nosso país que aceitará péssimas condições de trabalho. Ou seja, para se aposentar, a pessoa tem que começar a trabalhar com 16 anos, com carteira assinada e não pode ficar nunca desempregado. O povo está nas ruas, resistindo aos ataques do governo Temer. No dia 8 de março, as mulheres lideraram grandes marchas contra o governo no Dia Internacional da Mulher. No dia 15 de março, teve atos em todo o país contra a reforma da Previdência. No dia 28 de abril, a greve geral parou o Brasil. Foi uma demonstração de força e unidade da classe trabalhadora. Há décadas não se via uma greve geral tão forte. A indignação da população com o governo Temer já era latente. Mas as novas descobertas feitas pela Operação Lava Jato deixam Temer na lona. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. As investigações descobriram que o presidente estava autorizando o pagamento de uma mesada para comprar o silêncio de Eduardo Cunha, investigado pelo Supremo por corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça. Nesse cenário, a marcha convocada para o dia 24 de maio, em Brasília, tomou grandes proporções. Mais de 100 mil pessoas foram a Brasília protestar contra Temer e suas reformas. Acuado, o governo recorreu à repressão e convocou o exército para as ruas da capital. A saída para essa crise, eu acho que tem que ser acabar com esses esquemas de corrupção, acabar com esse Congresso que não representa mais o povo e construir uma grande greve geral no dia 30, onde todos os trabalhadores do país inteiro têm que sair às ruas para derrubar o Temer e para exigir que o povo decida e que tenha direta já no Brasil. Sabendo que 1/3 dos deputados, o próprio presidente Michel Temer e vários ministros são acusados de receber dinheiro, caixa 2, propina e de grandes empresas, dá para imaginar que a reforma trabalhista e a reforma da Previdência não foram feitas para melhorar a vida do povo, não acham? E são essas mesmas reformas que a Luciana Genro vai debater no nosso quadro de entrevistas. Olá! Hoje o nosso Emancipa em Cena tem 2 convidados. E o primeiro é o Cristiano Moreira, um ativista e sindicalista do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal.
Boa noite, Cristiano. Muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Boa noite, Luciana. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite e a oportunidade de estar participando do programa. Parabéns pelo programa. Obrigada. A gente precisa derrotar as reformas que estão ainda em curso no Congresso Nacional, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista. Essa é uma tarefa fundamental do movimento sindical e dos partidos de esquerda. E é importante a gente explicar para a população as consequências dessa reforma. Então eu queria começar contigo contando um pouco, né, o que vai mudar na vida das pessoas com essa possível aprovação da reforma da Previdência no Congresso Nacional. Então, a reforma da Previdência, levada a cabo pelo governo Temer, na verdade ela é a menina dos olhos de um projeto maior, né, que já começou com o congelamento dos gastos públicos aprovado no ano passado, por 20 anos, passa pela terceirização irrestrita e tem na reforma da Previdência o carro-chefe por se tratar de uma rúbrica que detém muito orçamento da União e que significa, na prática, caçar o direito à aposentadoria da maioria da população, né, ao estabelecer uma idade mínima de 65 anos, que é superior, inclusive, à expectativa de vida de determinados estados da federação, e não vamos longe. Mesmo aqui em Porto Alegre, alguns bairros que não têm uma expectativa de vida de 65 anos. Portanto, ela acaba por caçar o direito à aposentadoria, significa tornar inalcançável esse direito para a população. E essa justificativa que o governo sempre dá, né, do rombo da Previdência, eu sei que tu também és um ativista e uma das lideranças do núcleo da Auditoria Cidadã da Dívida, aqui no Rio Grande do Sul. O verdadeiro problema das contas públicas não é a Previdência, né, é a dívida pública. Como é que essa dívida se reflete aí nas finanças do país? Então, na verdade, são, de fato, temas que estão bastante relacionados, porque a reforma da Previdência está a serviço do mercado financeiro. É uma grande falácia, é uma farsa dizer que ela é deficitária, né? Isso diversos estudos da Anfip e corroborados por vários economistas comprovam que a Previdência é superavitária, só que o governo, no seu cálculo, ele não considera a sua participação na Seguridade Social, com o PIS, COFINS, PASEP, enfim, diversas parcelas e verbas que deveriam fazer parte desse cálculo também não são calculadas. E, inclusive, o engraçado é que os setores do mercado financeiro, que são aqueles que lucram com a dívida pública, que é a grande raiz do problema social no Brasil, que consome metade do orçamento que vai para o bolso dos banqueiros e rentistas, são também aqueles que estão entre os maiores devedores da Previdência e são também aqueles que passam a lucrar, mais uma vez, nesse momento, com os fundos de previdência privada, que é o grande filão que se abre também com uma reforma que desmonta a previdência pública. Então, lucram com os juros da dívida, né, são devedores da Seguridade Social e lucram, mais uma vez, com a previdência privada, com a reforma da previdência pública. Sem dúvida. E essa construção da luta pelo Fora Temer, né? Tu também tem te destacado por ser uma das lideranças que articulou todo esse processo de construção unitária, né, dos movimentos que têm lutado pelo Fora Temer e por diretas, né? Além de denunciar e lutar contra as reformas. E nós tivemos um dia importante de luta em Brasília, né, que foi o dia 24 de maio, onde foram milhares, centenas, né, de milhares de pessoas que se reuniram em Brasília para dizer não ao Temer, não às reformas. E tu estava lá na linha de frente desse processo, nos enfrentamentos. Como é que foi essa luta? Então, a gente está num patamar de mobilização bastante avançado e a Batalha de Brasília, né, podemos chamar assim, no último dia 24, foi talvez o ponto alto, né, de uma mobilização que vem crescendo desde março. Teve um 8 de março com uma participação expressiva das mulheres, né, numa luta contra o governo, uma reforma da Previdência que atinge sobretudo as mulheres, né, o dia 15 e o 31 ainda no mês de março, passando por uma greve geral que foi a maior da história do nosso país, acabou envolvendo em torno de 40 milhões de trabalhadores. E a Batalha de Brasília também foi expressão dessa indignação, né, em torno de 150 mil pessoas na capital federal, não é todo dia que se reúnem tantos assim, numa luta que é contra as reformas e que passa a ter um eixo também contra o governo a partir das denúncias, novas denúncias de corrupção que colocam em xeque não só o Temer, né, mas boa parte do Congresso que a ele serve e que também está envolvido, o que comprova que, na verdade, boa parte dessas reformas são compradas,
né? São compradas pelas grandes empresas, pelos banqueiros, em esquemas que estão sendo aos poucos revelados para a população que assiste estarrecida e que tem ido às ruas, né? Aqui no Estado nós temos nos organizado, sobretudo no Fórum em Defesa da Previdência, que é um espaço unitário de organização da nossa luta, que tem conseguido propor iniciativas que se contraponham às medidas que atacam nossos direitos, né? Tivemos, por exemplo, no último período, inclusive não só ações de rua, mas iniciativas em nível institucional, como uma ação que acabou por suspender a propaganda oficial mentirosa do Temer sobre a reforma da Previdência. Durante alguns dias, né? Isso, durante um tempo. A Carmen Lúcia acabou por, depois, presidente do STF, por prover um recurso da União e voltar a propaganda a valer. Mas são iniciativas todas que ajudam, acumulam força em uma luta que está, aos poucos, crescendo e que precisa avançar ainda mais. Nós estamos entrando agora no mês de junho. Acho que o desafio que nós temos é buscar se espelhar um pouco também nas jornadas de junho de 2013, que extrapolaram o movimento de trabalhadores organizado, envolveram o conjunto da população e buscando envolver ainda mais pessoas, ter esse sentimento de indignação coletiva e massiva nas ruas, nós podemos, sem dúvida, sim, derrotar a reforma da Previdência e derrotar o governo, que está em estágio terminal, hoje, felizmente, né? Derrubar o governo e, junto às suas reformas, acho que é o desafio que está colocado para nós na ordem do dia. É junho de novo, né? Precisamos de um novo junho de 2013. Tomara que mais dirigentes sindicais como tu e essa nova geração de lideranças que estão se formando se fortaleça cada vez mais e a gente possa ter um movimento sindical cada vez mais combativo e coeso para enfrentar esse governo e outros que possam vir com novos ataques. Quero te agradecer muito a presença aqui no nosso programa. Então tá, eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez e sim, né, nós seguimos com o desafio de construir a luta nas ruas para derrotar o governo e o conjunto de ataques aos nossos direitos. E fora Temer e diretas já. Fora Temer e diretas já, fora Temer e as suas reformas. Com certeza, muito obrigada. Obrigado. E a gente volta daqui um pouquinho com o nosso próximo convidado, que é o Érico Correia. Antes de eu conhecer esse cursinho, eu não tinha ideia de que existia universidade. Nossos amigos perguntam como é que a gente fez, como é que a gente entrou, se é muito caro. O Emancipa é um projeto social de educação popular que ajuda os jovens a ingressar na universidade. Desde 2011, mais de 500 estudantes realizaram este sonho, mudando as suas vidas e de suas famílias. Se não fosse pelo Emancipa, talvez eu nunca teria entrado no ensino superior. Apoie essa causa. O Emancipa muda vidas. Voltamos agora para o nosso segundo bloco do Emancipa em Cena, com o Érico Correia, que é da Coordenação Estadual da CSP com Lutas. Obrigada, Érico. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Que bom, Luciano. Bom estar aqui. Vamos começar falando dessa luta que nós nos encontramos lá em Brasília no dia 24, né? E que foi um momento muito importante da luta pelo Fora Temer, da luta contra as reformas. Há muito tempo que não se reunia tanta gente em Brasília para fazer uma mobilização. Como é que foi essa experiência para ti? Olha, acho que, na verdade, para os militantes da minha geração, que passamos por 20 anos, né, de muita refluxo na luta, esses anos agora, né, da 2010, né, mas especificamente 2013, né, quando iniciou essa retomada da luta de classe. E agora, culminando com essas duas grandes atividades históricas, né, que mesmo eu estando militando há tantos anos, eu não tinha ainda vivido com tanta força o que foi a greve geral do dia 28 e esse dia 24 de maio, que a gente vê que as categorias estavam até um pouco enferrujadas, né, para fazer essa luta. O dia 24 foi um marco na retomada, né? A gente vê que as grandes centrais se obrigaram a participar, né? A gente viu que a CUT teve que chamar a sua base, a própria força sindical que apoia o Temer teve que chamar a sua base, mas nós tivemos muito orgulho da nossa participação lá. Eu acho que isso tem que ser exaltado. Não por ufanismo, mas eu acho que o grande mérito que tivemos, nós da CSP com Lutas, junto com os companheiros do Juntos e outros setores, que conseguimos romper a barreira da polícia e levar
a nossa coluna até a frente do Congresso. Esse foi o grande marco, a grande vitória, e isso que estamos todos nós comemorando ainda até hoje, obviamente sabendo que temos que continuar essa luta, né? Sem dúvida, esse é um grande desafio. E aqui no Rio Grande do Sul com o Sartori, tu é também de um sindicato de servidores estaduais, né, que estão tendo o seu salário parcelado e presenciando esse desmonte também das estruturas públicas, né, o fechamento das fundações, as ameaças pairando. Como é que está sendo esse enfrentamento com o Sartori? Olha, nós achamos que é tudo uma coisa só, né? Até porque eles são todos da mesma turma, né? O Sartori também recebeu dinheiro da JBS, né? A gente vê a situação que está o Marquesan aqui no município, que também não está fora disso. Então, agora o Sartori está com muita dificuldade. Ele teve um certo apoio no final do ano, não muito bem explicado ainda de como ele conseguiu passar o fechamento das fundações, conseguiu colocar em votação. Alguns partidos considerados de esquerda se equivocaram, o PCdoB se equivocou, deu acordo para botar em votação, mas isso depois se estabilizou e agora o Sartori não tem voto na Assembleia, não tem votos. Então ele está tentando, né, de várias formas. Nós estamos continuando a fazer vigílias na praça todas as terças-feiras, acompanhando a reunião de líderes. Evidentemente, as categorias estão muito sofridas, as pessoas estão há anos sem reposição salarial, e isso é um contrassenso que tem na sociedade, porque eles dizem que vão congelar os reajustes dos servidores públicos. Buenas, mas congelar reajuste não significa não repor a inflação, porque isso aí é perda salarial, e as pessoas estão tendo perda salarial. Então, há sim um sentimento já de um certo desespero entre os servidores públicos estaduais, de não ver perspectiva, né? Porque a gente sabe que a eleição é só no final do ano que vem, o governo que assumir vai assumir sempre com a velha choradeira de sempre, que precisa de tempo para colocar a casa em ordem. Então, nós estamos sofrendo muito, os aposentados estão abandonados, então tem um quadro de desespero. E um governo que segue na linha, né, neoliberal, como a gente sabe, tentando vender empresas públicas, fechando as fundações, destruindo e sucateando o Estado. Então o Estado vive uma situação caótica realmente, e a perspectiva para isso é a mesma, é a mobilização. Pois eu ia te perguntar sobre essa construção unitária, né, que vem sendo feita em todo o Brasil, mas aqui também, de unidade entre as diferentes centrais para fazer a greve geral, para fazer o Fora Temer, para fazer os atos contra as reformas, que antes era bem mais difícil de fazer, né? Porque quando o PT estava no governo, o papel das centrais tradicionais, digamos assim, como a CUT, era bem diferente, né? Isso agora não mudou tanto, pelo que você está dizendo? Não, o que a gente supõe é que os companheiros estejam meio destrenados, né, para fazer luta, porque passaram tanto tempo na defensiva, defendendo o governo e justificando as políticas do Lula e da Dilma, que agora, na hora de fazer os enfrentamentos, eles não sabem mais bem como fazer. Vimos no dia 24, né, quando nós fomos para a linha de frente e eles não tiveram como, não ousaram, né, ir lá na linha de frente. Então isso está acontecendo agora. Nós somos defensores da unidade. Então todos aqueles que nos acusam de dividir estão errados. Nós somos defensores e vamos fazer unidade de ação com a CUT, com a CTB, com a Força Sindical, com todas as centrais. Vamos fazer unidade de ação para lutar contra as reformas. Nós não vamos fazer unidade de ação com vistas à eleição de 2018, porque nós teremos outros candidatos e vamos combater os candidatos deles. Agora, a unidade é necessária. Há uma mudança na conjuntura. Quando o governo era do PT, nós não podíamos contar com essas centrais. Agora o governo é adversário, é inimigo do PT na disputa do aparelho, né? Porque eles estão ali, a briga deles é quem vai ser o gerente, né? Porque os ambos governam para o capital. Sim. Portanto, a situação que se coloca hoje é que, bueno, se a luta é contra o Temer e o Congresso, nós vamos nos fazer unidade com a CUT, com a CTB, para lutar contra eles. Depois, o próximo passo a gente vai ver na hora que ele chegar. Neste momento é necessária a unidade. Certo. Eu entrevistei aqui o professor Ricardo Antunes e ele falou uma coisa que eu acho muito importante, que é essa necessidade
do movimento sindical também fazer política, né? Que não significa partidarizar a luta, mas significa politizar a luta. E o sindicalismo que tu representa sempre foi um sindicalismo muito politizado, né? Como é que tu consegue equilibrar essa relação na base, na categoria, para explicar essa necessidade de unir a questão corporativa com a luta política mais geral? Isso é muito difícil, por conta de porque a concorrência que a gente sofre é muito desleal, né? Eu brinco que a gente consegue falar com as pessoas uma vez a cada mês ou a cada 6 meses, a gente conversa com 20, 30, 50 pessoas e o William Bonner conversa todas as noites com 40, 50 milhões de pessoas todos os dias, né? E ele é bem mais convincente do que eu. Então a dificuldade é muito grande, porque as pessoas não conseguem entender a necessidade da luta política. Eu, como já estou há muitos anos no meio e tenho a autoridade junto aos meus colegas, eu digo, olha, às vezes eu tenho vergonha da luta corporativa, porque a gente vê que temos um país com 14 milhões oficiais, né, de desempregados. Nós temos um país onde as pessoas não têm moradia, onde as pessoas vivem na miséria, e a luta corporativa se torna tão pequena frente a isso, mas ela, evidentemente, é a razão de ser do sindicato, porque as pessoas pagam e sustentam o sindicato para fazer a sua própria luta. Portanto, nós precisamos equilibrar. As pessoas precisam entender que nós só vamos avançar as corporações se a luta política avançar. Nós só vamos avançar a defesa, no meu caso, por exemplo, dos servidores públicos, se nós tivermos um serviço público respeitado e valorizado. Portanto, não é o inverso, a gente precisa fazer a grande luta primeiro, para depois chegar nas lutas corporativas para conquistar. Não tem como isso eu repito diariamente. Como é que nós vamos fazer uma luta hoje por um reajuste de um vale-refeição numa situação onde o patrão sequer paga o salário em dia? Claro. Então, são contingências, né, do avanço, da deteriorização do capitalismo, né, e que é a fase que nós estamos vivendo hoje. Coube a nós, né, Luciano, passar por essa fase, certo? Nós vemos de uma situação reacionária, né, que foi o que aconteceu lá nos anos 60 e 70, passamos depois por uma estagnação absoluta e um avanço do neoliberalismo, e agora nós estamos dirigindo a retomada da classe. Tomara que a gente viva para conseguir ver a destruição do capitalismo em uma sociedade mais avançada. Sem dúvida, e é fundamental esse papel que vocês vêm cumprindo na construção dessa nova direção política para a classe trabalhadora. Parabéns pelo teu trabalho. Tá bom, muito obrigado, estamos sempre às ordens. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Valeu. E obrigada a você. A gente encerra aqui a nossa entrevista. Você continua com o Emancipa em Cena Cultura. O Emancipa Cultura de hoje a gente gravou no Espaço 93. Eu conversei com a Negra Jaque. Empoderamento feminino e hip hop é o tema da nossa conversa. Assiste aí. Elas têm a ginga, só elas têm a ginga. Então, salve gente, eu sou a Negra Jaque. Eu sou mãe, professora, pedagoga também e sou rapper, né? Sou ativista da cultura hip hop aqui do estado do Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre. Quem disse pra toda essa gente racista que nosso cabelo é ruim? Meu ori exige o respeito, eu mesma que quis também nasci assim. A cultura hip hop, ela me fortalece, assim. Ela é a prova viva do desafio que eu tenho enquanto uma mulher que está na sociedade, uma mulher negra na sociedade, debatendo e tentando revolucionar coisas. Eu acho que as mulheres que têm essa força de encarar a sua profissão ou qualquer que seja o que quer fazer, enfim, são revolucionárias. Solte o seu cabelo crespo, solte. Abana a cabeça pro lado, olha pra quem te chamou, faz estilo o bagunçado. Chame pra quem não chamou, solta todos cacheados. Volume que se volumou, pra cima e pra baixo pro lado, a beleza negra que evidencia. Eu sou do Morro da Cruz, né? Partenon. E ele é a base de tudo. É lá que eu aprendi a ser gente, né? Lá eu fiz o meu curso de educação popular. Meu primeiro projeto social foi lá, onde eu trabalhei como educadora popular, onde eu conheci o mundo. As narrativas são de acordo com as vivências do meu dia a dia e Cabelo Crespo é um projeto de autoestima. E por que a gente tem que se desmanchar para agradar um sistema estético? Por que eu não posso preservar a minha natureza de nascimento ou qualquer que seja a minha identidade por conta de um processo estético, né? Isso é totalmente estranho, vai contra tudo aquilo que a gente pensa de identidade.
E aí vem cabelo crespo. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. Cabelo crespo, solte o seu cabelo crespo. São memórias, é a narrativa do nosso cotidiano. Todo MC narra o seu cotidiano a partir das letras de rap. E o meu cotidiano é esse. É falar das coisas que eu vivo e muitas pessoas se identificam, né, por ser mulher, por ser negra, por ser mãe, por ser da cultura hip hop e por ser brasileira. Eu acho que as músicas perpassam por esses caminhos, assim. O teu agouro não vai me atrapalhar. Cantei com a mão pro alto pra afirmar. Pensei que é pra revolucionar. Dancei, o som que vai contagiar. Vem pra cá dançar. Cantei com a mão pro alto pra afirmar. Pensei que é pra revolucionar. Dancei, o som que vai contagiar. Vem pra cá dançar. Acho que as pessoas se empoderaram. E a gente está colhendo aquilo que há 30 anos, 20 anos, muitas mulheres e muito a galera da diversidade e a galera do movimento negro plantou, né? E debateu e estudou mesmo, porque a gente está colhendo as florzinhas de uma geração que estudou muito. A gente procurou entender a sua origem, da onde que veio, por que somos assim, por que a estrutura do país é baseada num sistema muito forte de racismo. Porque sustentamos uma nação, ainda, até hoje, indígena e negra, nós somos a base da cultura brasileira total e geral, seja ela da engenharia, alimentar, isso é. A estrutura do povo do Brasil é o racismo. O racismo é a base da sociedade, porque ele mantém o povo trabalhando para uma minoria muito pequena ter os bens, né? E é isso que a gente está colhendo. Hoje a gente está tendo uma galera que ingressou na universidade e está dizendo, não, eu quero ser doutor, sim, azar. Eu quero ter uma mansão, sim, sabe? Seja a galera do hip hop, seja a galera do funk que diz muito, eu tô pagando, É isso que a gente está colhendo, né? E não é errado. E o quanto estar lá, não deixar alguém falar por ti, tu poder falar as coisas que tu pensa é importante. Ter um espaço para falar, acho que é isso, acho que a gente foi muito silenciado, seja no hip hop, seja como mulher, seja como brasileira, a gente foi muito tempo silenciado. E quando tu tem a possibilidade de poder falar as coisas que tu pensa, isso é importantíssimo, assim, pra ti, tu te afirma, tu se conhece, né? Acho que cada vez que a gente tem uma conversa com alguém, ou tu consegue botar tuas ideias para as pessoas, para um número pequeno, enorme de pessoas, tu se conhece um pouco mais. E acho que aquele período me possibilitou isso. Eu sei que incomoda, eu sei que incomoda.